turminha, a gente vai tratar hoje sobre os primórdios da humanidade. Então, o nosso tema de hoje é sobre a pré-história. E aí, esse nome pré-história deixa aí muitas divergências a alguns pesquisadores e historiadores. Por quê? Para muitos historiadores e pela visão eurocêntrica, a gente divide em pré-história e história, porque a pré-história vai anteceder aí o desenvolvimento da escrita. Então, o marco ali para a gente denominar que a história começou a existir foi quando o homem desenvolveu essa escrita. Mas aí deixa uma dúvida em aberta. Será que aqueles povos que viviam na pré-história, só pelo fato de não saberem escrever, não desenvolverem nenhuma escrita, que a gente chama de sociedades ágrafas, eles não têm história para contar? Tem sim, mas como os vestígios deles são mais de utensílios e fósseis, aquela história ela fica um pouquinho mais sujeita a interrogações, sujeito a qualquer momento a haver novos fatos, novas evidências que vai desmentir tudo aquilo. Quando o homem desenvolve a escrita, vai facilitar para que quando os historiadores forem pesquisar sobre essas sociedades, aqueles fatos eles sejam um pouquinho mais concretos e a gente consiga entender melhor como se deu aquela organização. Então, para se tornar uma forma mais didática, aí a gente vai dividir em pré-história e história, onde a pré-história ela vai ser dividida em idade da pedra lascada, idade da pedra polida e idade dos metais. E a história vai ser dividida em história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Então, a pré-história foi o período mais longo do desenvolvimento da humanidade, tá? A gente vai dividir em idade da pedra e idade dos metais, para poder facilitar quem estuda esse período, tá? Idade da pedra, porque eles ainda não tinham descoberto a fundição do metal junto com o fogo. Idade dos metais, porque junto aí com os utensílios rudimentares, eles vão confeccionar utensílios mais poderosos, porque eles descobriram o ferro e assim eles vão poder moldar aquele ferro para o que eles quiserem, tá? E aí a gente chama justamente de idade da pedra, porque era a principal matéria-prima para a confecção de praticamente tudo. De todas as ferramentas eram feitas de pedra. A gente também vai observar que eles confeccionavam instrumentos com ossos e chifres, mas a matéria-prima em abundância para aqueles povos era a pedra, por isso que a gente denomina a idade da pedra. Idade da pedra polida e lascada é pelas características daquelas ferramentas. Então, já dá para a gente entender que a idade da pedra lascada era que o homem não tinha muita preocupação em ajeitar aquele instrumento, em modelar, em polir. E idade da pedra polida, ele vai pegar aquele instrumento e vai deixar ele muito mais potente, muito mais afiado. Vamos dar um exemplo aí numa ponta de lança com uma pedra. Enquanto na idade da pedra lascada, ele pegava aquela pedra do jeito que estava lá disponível na natureza e ele fazia a lança. E na idade da pedra polida, aquela pedra ele vai deixar ela muito mais afiada, muito mais potente, que vai facilitar aí a sua sobrevivência. A pedra lascada ou paleolítico é o período em que surgem os primeiros hominídeos. Tá? E ali também a gente considera a África o berço da humanidade, porque é lá que é encontrado o fóssil mais antigo, tá? Vai ser na região da África que eles vão localizar esses fósseis e vai ser o período ali que o homem vai se desenvolver, principalmente os hominídeos mais comuns que vai haver durante a pedra lascada são os australopitecos, o Homo habilis e o Homo erectus. Eles vão ser os principais que vai serem contemporâneos, vão conviver no mesmo período. E também o período paleolítico é o período que o homem vai desenvolver o fogo, ele vai descobrir o fogo e vai começar a usá-lo para se aquecer do frio, porque eles estavam passando por altos períodos de glaciação. Vai também se proteger dos animais, porque o fogo afastava os animais, e também vai poder preparar melhor os seus alimentos. Nesse período, os homens eles eram nômades. Tá? Ou seja, eles não se fixavam em um único lugar, eles precisavam estar sempre se locomovendo, a depender da disponibilidade de alimentação. Então, eles eram caçadores e coletores. Tá? Dizem que é daí que a gente depois vai adentrar na idade da pedra polida, que o homem, observando as coletas, que ele vai desenvolver a agricultura, mas a agricultura só é desenvolvida no período neolítico. Então, o período da pedra lascada é o período mais longo de desenvolvimento do homem. Ele vai sofrer aí também mudanças biológicas. Ele vai ter aí a capacidade craniana dele maior,
né, a capacidade onde fica o cérebro vai ser um espaço cada vez maior. Ele vai ter modificações nas suas mandíbulas que vão se tornar menores, porque aí ele já não precisa fazer tanto mais força e pressão para se alimentar, já que ele tem a ajuda do fogo, para deixar aquele alimento um pouquinho mais maleável para mastigar. Ele também vai ter mudanças aí nas mãos, onde o polegar vai se tornar menor e vai ter esse formato que a gente tem hoje das nossas mãos, e também vai ser o período em que ele vai desenvolver a fala. Os homens não falavam, tá? Então, ele vai desenvolver a fala, onde ele vai começar a emitir os primeiros sons. Então, esses homens eram nômades, tá? Vão passar por transformações biológicas e eles andavam sempre em bandos, eles conviviam com muita gente junta. E aí também eles vão passar pelo período da seleção natural. A glaciação estava tão grande nesse período que muitos povos tiveram que se adaptar. Então, aqueles que não conseguiram passar pelo processo de adaptação no gelo vão desaparecer, tá? É aí onde vai surgir aquele homem neandertal, lá na Alemanha, onde ele vai ser um dos primeiros homens a ser encontrado com vestimentas. Então, ele foi esperto o suficiente para perceber que aquele animal que o alimentava, aquela pele que o cobria, ia também servir para ele, para o proteger do sol quente e até do frio. E as primeiras manifestações artísticas também vão surgir nesse período. As pinturas rupestres, tá? E esses povos, eles viviam em cavernas. Então, dentro das cavernas é onde a gente vai encontrar principalmente a marca, os registros dessas pinturas e utensílios que eles utilizavam nesse período. É possível encontrar dentro das cavernas, tá? E nesse período também eles tinham um grande respeito com os mais velhos. Então, os mais velhos eram os líderes dos seus bandos. Então, eram eles que resolviam qual o período que era para seguir viagem, qual era o lugar que eles podiam montar acampamento que tinha o alimento em disponibilidade, tá? Então, o período que tem de transição entre o período paleolítico e para o período neolítico, a gente chama de mesolítico, tá? É o período em que as glaciações começam a diminuir, a terra começa a esquentar, e aí esse homem começa a ter características diferentes. Então vai haver essa necessidade de mudança que vai levar aí para o homem chegar ao período neolítico. O período neolítico também é conhecido como Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, porque é o período em que o homem vai começar a se sedentarizar e vai começar a cultivar alimentos, vai plantar, e também vai começar a domesticar animais. Ele começa aí a ter uma vida social, política, econômica e cultural, tá? Então esse homem começa a se transformar para dar origem às civilizações antigas que a gente vai estudar, como o Egito, a Mesopotâmia, os persas. Então, com o processo de fim da glaciação, esses homens começam a se fixar próximo às margens dos rios, porque ali a água potável facilitava a sua sobrevivência. E aí ele observando o processo dos coletores, como eu havia falado, ele observando que aquelas sementes no chão, elas germinavam, então eles vão começar a ter esse controle sobre a natureza, iniciando a agricultura e a domesticação de determinados animais. Então, como eles se tornaram sedentários, tinham um pouquinho de tempo mais de sobra, eles começaram a confeccionar agora objetos para decoração. Aí você se pergunta, quando é encontrado algum utensílio dentro de alguma caverna, vamos dizer assim, como é que eles vão conseguir diferenciar que aquele utensílio era do período paleolítico ou do período neolítico? Através das características que eram desenhadas fora daquele utensílio. Se aquela argila fosse simples, comum, basiquinha, ela era do período paleolítico, da idade da pedra lascada. Se aquela cerâmica ela tivesse um detalhe a mais, fosse mais elaborada, mais produzida, então aquela cerâmica ela era do período neolítico. Então eles produziam cerâmicas para reservar alimentos, para reservar água, e agora também eles começam a fazer cerâmicas para decorar os ambientes que eles estavam fixos, já que eles não tinham mais a ideia de sair como nômades, eles iam fixar morada ali, então eles queriam deixar o ambiente mais agradável possível para eles sobreviverem ali. E aí o trabalho começa a ser dividido. Os homens iriam caçar, iriam proteger, manter a segurança do espaço, enquanto as mulheres elas iriam plantar,
colher, iam se dedicar à agricultura, iam se dedicar também à educação de seus filhos, tá? E aí eles começam a exercer o que a gente chama de trabalho de subsistência, a economia de subsistência. Eles plantavam, produziam tudo de uma forma que desse para atender a necessidade de todo o clã, de toda a aldeia. Então, eles plantavam aquele alimento que era necessário para alimentar a todos. Só que aí as plantações, elas vingavam muito bem. E aí começaram a ter sobras. E essas sobras vai dar início ao comércio. E o comércio, naquele período, ele era dado pelo escambo. Ou seja, eu produzia trigo, meu trigo gerou excedente, gerou sobra. E aí eu tenho um outro amigo que produz carne. E a carne dele também gerou excedente. Então eu vou lá com ele, troca a minha porção de trigo por uma porção de carne. Então aí a gente chama de escambo. E é o início do comércio nessa idade, no período neolítico. Havia também uma moeda que foi desenvolvida e essa moeda era feita de sementes. Havia, claro, produtos que eram muito raros e saborosos e aquela semente dele valia determinado valor. Então aí vai começar a surgir os agricultores, os artesãos, os produtores intelectuais dentro dessas sociedades. Então a gente já vê aí florescer o Homo sapiens. E aí a gente chama esse período de que o homem sai do período paleolítico para o período neolítico, de que o homem saiu da selvageria, que era como ele vivia durante a Idade da Pedra lascada, e ele passa agora uma espécie de barbárie. Ele já tem mais uma noção, uma organização. Ele não é irracional como os outros animais que ele convivia. Então a gente chama que é o processo de passagem da selvageria para a barbárie. E aí a Idade dos Metais vem revolucionar as tecnologias desses povos. O primeiro metal a ser descoberto foi o cobre. Então o cobre ele foi aí servido para fazer utensílios, jarros, tudo que era feito antes de argila, de barro, vai ser feito agora de metais. Agora uma observação, nem todas as sociedades elas vão atingir a Idade dos Metais. Enquanto algumas estão lá confeccionando produtos de cobre e de outros metais que vão ser descobertos, havia sociedades que ainda viviam com utensílios bem rudimentares. Como já citei até na sala de aula, os nativos brasileiros, antes da chegada dos portugueses, eles viviam nesse processo de período paleolítico, meio mesolítico. Eles estavam nesse processo de transição e eles não haviam descoberto os metais. Diferente aí dos nossos povos, dos índios vizinhos da gente, que vão ser aí colonizados pelos espanhóis, que eles já tinham aí o domínio dos metais, principalmente prata e ouro, que é o que vai chamar a atenção dos espanhóis. Mas aí, como eu falei, o primeiro metal descoberto foi o cobre. Ele vai revolucionar essas sociedades que vão ter essa produção desse metal, porque ela vai conseguir fazer, sabe o que? Principalmente dominar esses povos. Eles vão ter ferramentas muito mais potentes do que aquelas que eram fabricadas de pedra ou de ossos e chifres. E aí, como essa sociedade estava começando aí a se organizar, tinha sobras, tinha um comércio, vai começar a surgir o que a gente chama de propriedade privada e o Estado. A propriedade privada ela vai surgir na intenção de que as melhores terras eram oferecidas aos chefes, aqueles anciãos que eram as famílias mais influentes, e aquelas terras que eram menos produtivas ficavam com aqueles parentes mais distantes. Então a gente vai começar a ter aí uma certa seletividade e uma certa classe social dentro desses povos, dessas sociedades que estavam começando a emerger. Então, a propriedade privada vai levar ao que a gente chama de desigualdade social. Vai haver a seletividade de grupos. Grupos que mereciam ter terras melhores e grupos que ficavam sujeitos ao que era ditado por esses grupos que eram mais influentes. Olha só como o livro de vocês vai trazer essa ideia de propriedade privada e desigualdade social. Olha o que vai acontecer. Muitos fatores contribuíram para a passagem da propriedade coletiva à propriedade privada. Entre elas, adversidades climáticas, como enchentes ou secas, ataques de povos inimigos, doenças, pragas de pequenos animais que atingiam determinados locais ou famílias, que perdiam tudo. E essas terras abandonadas eram incorporadas às propriedades de famílias com mais condições.
que se tornaram cada vez mais ricas e passaram suas posses e terras hereditariamente, ou seja, de pai para filho. Com isso, criou-se um grupo dirigente que passou a monopolizar o saber e impor as leis. Com o crescimento da população, muitas obras públicas foram necessárias para acomodar e proteger e viabilizar a vida nessas pequenas cidades. As cidades que floresciam às margens dos rios foram conhecidas de sociedades hidráulicas, pois utilizavam os recursos dos rios em benefício de suas próprias cidades. Assim, foram construídos diques, canais de irrigação, represas e muros, e entre outras coisas. Então, a gente vai observar que aqueles povos vão se tornar dependentes de outros porque a sua região foi atacada aí por uma enchente, por uma seca, ou por animais, ou por povos inimigos, e ele precisava de alguém para trabalhar, para sobreviver. Então ele vai conceder aquela sua terra para uma pessoa mais rica, que ela vai ter aí mais condições de proteger e cuidar e fazer prosperar aquela terra do que ela. Então vai começar essas duas desigualdades sociais. E dentro disso aí, essas sociedades que viviam próximos aos rios, elas vão ser chamadas de sociedades hidráulicas porque ela vai depender diretamente da água para sua existência. Então as plantações, ele vai começar também a modificar a natureza, construindo diques, ou seja, o rio chegava um período em que havia a cheia, e aquela cheia iria ali inundar as casas, inundar as plantações. Então, para evitar isso, eles vão construir diques e canais que, quando aquele rio subisse, ele poderia entrar dentro desses canais, que eram espécie de túneis, de buracos que eram feitos, que aí transferiam essa água, reserva, para outros locais e servia aí para a irrigação das plantações. Olha só mais o que o livro você vai citar agora sobre o surgimento do Estado, ó. O Estado surgiu justamente para organizar a vida dessas sociedades. A cobrança de impostos passou a ser um mecanismo de perpetuação de grupos dominantes no poder. Começaram a ser cobrados da população impostos e taxas, além de serem exigidas horas de trabalho sem nenhuma forma de remuneração. Então o Estado ele vai surgir para organizar essa sociedade que estava aí achando muito errado esses chefes fazer o que quiser porque eram ricos. E as sobras que haviam, ninguém sabia o que fazer mais com aquilo. Então o Estado ele vai vir para regular, trazer leis. E essas leis elas vão ser construídas principalmente por esses povos ricos, né? Então eles vão exigir demais de uma classe pobre, enquanto eles vão lá cobrar impostos e vão viver cada vez mais ricos e esbanjando, enquanto a população pobre está cada vez mais pobre e miserável. E aí, junto com o Estado, vai surgir o Exército, que o Exército vai servir aí para controlar aqueles povos que estavam insatisfeitos com o governo, com a presença do Estado, e aí eles vão reprimir essas manifestações. Então, o Exército surgiu para combater a Revolução dos Povos e proteger o Estado, proteger os grandes aristocratas. A religião também passa a ser um órgão muito poderoso, ele passa também a estabelecer um poder junto com o Estado, e aí a gente vai ver que essa separação, essas leis vão ser feitas principalmente para proteger os mais ricos, e aí começa a surgir o que a gente chama de classes sociais. É quando a sociedade vai começar a se organizar em hierarquias, que vai aí favorecer a uns, enquanto outros vão trabalhar para enriquecer a outros. E aí ocorre o surgimento da escrita, que, como eu falei no início do vídeo, é o marco divisor entre a pré-história e a história. E aí essa escrita ela vai surgir principalmente no ramo matemático. Ela vai aí surgir para facilitar a contabilidade do que saía, do que era produzido, do que era vendido. Então ela vai surgir aí para facilitar a vida do comércio. Mas aí a escrita ela não vai apenas se sujeitar à matemática, ficar apenas ali restrita ao campo matemático. Ela também vai servir aí dentro da religião e dentro também do Estado. Na religião ela vai compor aí livros que vai ajudar a transmitir os saberes religiosos, e no Estado ela vai ser responsável aí por confeccionar as leis. Então a escrita ela vai fazer com que as sociedades dependam menos da oralidade, que eram as histórias que eram passadas de geração em geração, que poderia lá chegar na frente e ter histórias distorcidas. Então a escrita ela vai facilitar numa transmissão mais fiel ao que era contado durante o período.
Mas e aí, como é que eles produziam essas escritas, né? Olha só o que o livro de vocês vai trazer. Inicialmente, o primeiro material usado foi a placa de argila crua, que após a gravação das informações era colocado no fogo para endurecer. Outros materiais também foram utilizados, como pedras, placas metálicas, pele de animais, tecidos e fibras vegetais, cuidadosamente preparadas para esse fim. A exemplo, vai surgir aí o papiro e o papel. Tá? Então, as sociedades elas vão surgir aí escrevendo em placas de argila, que era a matéria mais abundante que tinham, até eles desenvolverem técnicas mais habilidosas para poder transcrever ou transmitir essas ideias escritas. Mas aí, mesmo com o surgimento da escrita, não era toda a sociedade que sabia escrever, não. Tinham pessoas específicas que eram responsáveis por colocar esses ensinamentos no papel ou na argila. Eram os escribas, tá? Os escribas, eles eram considerados funcionários públicos e eles eram responsáveis aí, eles recebiam toda a educação para poder aprender a escrever e eles eram responsáveis por colocar ali na argila ou no papel aqueles ensinamentos que eram ditados a eles. Então, cada povo vai desenvolver o seu tipo de escrita, tá? O livro de vocês cita a escrita pictográfica, escrita ideográfica, escrita alfabética e fonética. Cada povo, dependendo de sua necessidade, vai desenvolver um tipo de escrita que eles vão entender, que possa ser que futuramente alguém vai entender ou não. A gente tem aí muitos achados de povos que o que eles escreveram até hoje não tem tradução, porque não foi deixado nenhum vestígio daquela língua, que a gente considera uma língua morta, porque ninguém mais fala, ninguém sabe traduzir aqueles ensinamentos, tá? Então, fica por aqui a nossa aula, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, saudades, galerinha. Beijo.